Oi, gente linda! Olha eu aqui. Hoje acho que um shampoo novo que deixou meu cabelo seco demais. Olha como ele tá armado. Tá bonito, eu olhei pra você agora há pouco, achei bonito seu cabelo. Você É, tem bastante cabelo, né? Fala, qual é a sua ideia? Você quer um copo d'água? agora já estamos aqui, ó. Já entrou? Já? Mas é no Instagram? Oi, Você oi, tá vendo? oi! E aí, querido? Tudo bem? E você? O Eu Rodrigo já tá vindo. ótimo! Tá vendo onde eu tô? Que lugar lindo? Deixa eu ver. Ah, não consigo ver. Só tenho sorte de ter uma janela. Ah! Estou na Serra da Cantareira com... Yeah! Olha! Que essa lindeza! Vim passar a tarde aqui na casa dela para fazer troca de processos corporais. Uau! E, eu falei, e a condição foi o seguinte: tem um Wi-Fi para eu fazer o meu bate-papo com os meninos? É isso aí! Ah, é incrível, né? Poder receber, criar mais, criar transformações, abrir o nosso receber também, né? E se Ah, empoderar também. total. Deixa eu Uau! pôr aí. Sendo você com os meninos. Tá. E que o Rodrigo está terminando a classe, daqui a pouco ele está aqui. Que a Ele está gente dando o quê? O assim. fundamento? Não, ele está dando a classe do Entidades e Criação. Amanhã ele vai dar a classe do Falando com as Entidades. E aí Sei. hoje ele está dando a introdução aqui. Tá lá Peraí, terminando. como é Espera que aí, eu fiz? deixa eu ver se eu consigo. Tem que clicar Ah, em cima. não, já fixei. Ah, pronto. Legal, legal. Bem, primeiro, gratidão enorme por vocês terem aceitado aqui esse bate-papo, né? Que eu tenho feito todas as segundas e sextas, né? Sobre esse tema sendo você. E um tema, hoje eu estava contando para Renata Sarraja como é que surgiu isso, que eu acho que eu nunca falei aqui. Essa ideia surgiu em agosto do ano passado, quando o DEM estava para vir para o Brasil, e ele lançou um curso lá gratuito, onde todo dia um facilitador de Binhu falava sobre ser você para ele e para o mundo. E eu comentei com a Simone Arantes, que vai estar aqui a semana que vem, sexta-feira, como é que seria a gente fazer com os facilitadores, né, aqui no Brasil. E ela falou, legal e tal, quando a gente fez aquele flash mob na Paulista. Só que não, por algum motivo não desenvolveu, né? E aí chegou, sabe aquelas coisas que você não tem essa coisa de criação, né? Você não tem nada de criativo. Então me veio e falou, quer saber de uma coisa? Vou fazer eu. Exato, Né? é. E assim, Flávio, sabe o que eu percebo? Muitas vezes a gente capta algo porque tem alguém que tem uma energia que está aberto para isso. A gente fala com essa pessoa porque a gente percebe que a energia dela está aberta, mas muitas vezes ela não conecta. E realmente É, aí ela serviu só como aquele ancorador para que você conseguisse trazer para essa realidade, olhar aquilo, aí se ficou com aquilo, falou assim: nossa, mas a pessoa não escolheu. Aí quando eu falo, sabe, eu falo isso porque eu faço isso muito. Além de criar para mim, eu crio muito rápido para alguém, para as pessoas que estão do meu lado. Eu recebo muito download e entrego para elas, né? Tanto que eu criei uma mentoria minha e do Rodrigo que chama mentoria de inovação e criação. Porque você falou para mim de algo do seu projeto, começa a vir tudo, e eu vou falando, sabe? Para mim é muito fácil catar isso, né? Agora sei. mesmo, antes de entrar aqui na reunião com você, o que aconteceu, né? Eu estava na reunião com a minha agência, o Rodrigo está lá dando curso, a gente estava alinhando as coisas, a gente está no meio de um lançamento de um produto, né? Que é sobre o Ficar Rico, que é um programa de criação de riqueza, um tratamento energético para as pessoas, que também foi uma inspiração, por exemplo, eu estava em Dubai. Eu estava lá em Dubai e quando eu olhei para tudo aquilo, eu falei, uau, peraí, eu estou escolhendo muito pouco. O povo aqui constrói um prédio de ouro e eu estou escolhendo ter um anel de ouro. Não, peraí, chega, eu vou criar mais dinheiro. E aí, pum, voltei, criei o programa, já é a terceira edição, já tem mais de 600 alunos, sabe? E isso é ser você, né?
Porque você começa a honrar as tuas percepções. Porque muitas vezes a gente precisa de alguém que empodera. E é isso que às vezes quando a gente ainda está começando a criação, que nem você levou para alguém que não conectou tanto. Mas aí a hora que você pôde falar, não, eu vou fazer. Sabe? Então, o quanto a pessoa não ter dito também foi um empoderamento para você, Sim, né? sim. E olhar para tudo isso como um presente para que você crie mais. Eu canalizei uma nova energia, estou trabalhando nela agora, né? E assim, a energia na primeira classe, quase 170 alunos. E eu É. assim, hã? E aí me veio uma coisa agora tarde, né? Eu fiz uma live com a Fran hoje, do Chimarrão da Consciência, e me veio, eu falando com ela, veio tanto de download do meu curso, eu comecei a escrever. Aí eu fui dormir, porque eu estava muito, porque a gente acordou cedo. Eu comecei a aplicar energia em mim e dormi. A hora que eu acordei, eu recebi um monte de download de novo e comecei a escrever. E aí tinha reunião com a agência. Nossa, deixei o cara da agência louquinho. Ele fala, meu Deus, cada hora você cria algo novo. Nós nem colocamos aquele outro ainda no ar das coisas. Você já está criando outra coisa. Eu adoro. Vocês são meu benchmark, né? E eu comento muito de vocês, da criação, porque eu me identifico muito com isso também, com essa coisa do imparável, né? Eu só admiro como vocês arrumam energia para fazer 500 lives por dia da classe, né? Eu lembro quando a gente fez o 3 dias de corpos, né? Lá com o Haris. Porra, vocês acabavam 3 dias de corpos, faziam uma live porque já tinha um workshop agendado. Esse sou eu. Total. E eu tô aqui, ó. Eu tô mandando aviãozinho para todo mundo aqui que eu conheço aqui para vir divulgar nós. Isso aí. Né? E vocês também, gente, quem chegou na live, e aí, como você quer saber sobre ser você, né? Será que você gostaria de contribuir com que pessoas que estão com dificuldade de ser elas? Como seria você clicar nesse aviãozinho aqui, convidar aí 5, 10 pessoas para que a gente possa abrir mais espaço em ser a gente e permitir que essas pessoas entrem na essência de descobrir quem elas são? Quantos presentes a gente pode ser? Isso é você convidar as pessoas para acessar o lugar do reino de nós, onde a expansão que você recebe, você contribui para que o outro receba, e a gente cria uma onda de expansão que movimenta um tsunami, que abre uma porta e um espaço muito grandioso nessa realidade, né? E a gente está vivendo isso agora muito claro, né? A gente criou uma pandemia, nós, habitantes do planeta Terra, criamos uma pandemia para parar um planeta, para que a gente pudesse olhar para um monte de mentira que a gente contava, para que mudasse todas as estruturas, né? E isso, né, Flávio, o ser você é esse lugar aonde você começa a olhar não para o que os outros fazem, né? E sim para o que é verdadeiro para você. E não ser uma cópia, porque o planeta já está cheio de cópias. A gente está fazendo um clube do livro, desse livro incrível aqui do Pedro. Ele trabalha com marketing de diferenciação. Meu, o cara é muito foda. E ele fala, chega de ser uma empresa... chega de ser cópia, o mundo já está cansado de cópia, as empresas oferecem a mesma coisa, e quando você oferece a mesma coisa, você diz que você tem a mesma qualidade, você faz o mesmo anúncio, o mesmo flyer, o que as pessoas vão brigar? Por preço, você vai ter que dar desconto. E aí elas querem desconto, elas vão brigar, elas vão no que parcela em 10 vezes, elas vão no que parcela em 12 sem juros. Por quê? O seu anúncio é para entregar uma coisa igual a que todo mundo entrega. Então, o ser você, que é o que eu percebo no meu caso aqui dos meninos, da nossa empresa, os Meninos da Consciência, é esse lugar onde eu entendo, às vezes, a ferramenta, sabe? Eu olho para ela e eu falo assim, ok, agora, mas como eu faço essa ferramenta funcionar? Então, quando eu vou vender o meu produto, eu falo sobre como eu coloco aquilo em prática, como eu transformo aquela ferramenta e como ela transforma a partir do momento em que eu uso ela com as pessoas. Né? Quando a gente virou facilitador certificado do Access, por exemplo, era quase 60 e poucas pessoas. E eu falei, uau, universo. São 60 pessoas que já são conhecidas, que têm mais alunos que eu, que estão aí 3, 4, 5 anos, porque a leva que eu fui foi uma leva de pouquinha gente nova ainda. Sim, até o ano que eu fui, era meia dúzia de novo e tudo antigo renovando. Sim. Tanto que eu percebo que depois que a gente virou CF, eu comecei a falar, gente, é fácil, escolhe, vamos lá. Eu percebo que assim, na outra turma, depois da nossa, já aumentou.
Um ano depois, foi a turma com 50 alunos na Costa Rica, sabe? E um monte de alunos nossos estavam lá junto com a gente. Foi tão grandioso ver a capacidade das pessoas escolherem e manifestarem, né? E esse é o lugar onde você não quer tirar do outro. Você quer mostrar para o outro o que tem de valioso. Porque quanto mais generoso você é, mais você recebe. E é isso que eu percebi. Eu comecei a fazer o quê, né? Era um momento também que muitas pessoas não faziam lives quando a gente virou facilitador certificado. Oi, Cíntia, linda. E quando a gente virou facilitador certificado, eu falei, vamos começar a entregar conteúdo. As pessoas precisam conhecer eu e você, Rodrigo. Então a gente tem que mostrar como a gente é, como a gente fala, como é a nossa energia. E a gente começou o quê? Live. O que começou a acontecer? As lives começaram a chegar no Japão, as lives começaram a chegar em outros países. E isso fez o quê? O nosso negócio dar um pum. Todo mundo queria a gente, era convite o tempo todo para ir para uma cidade, para ir para outra. E isso é você. Eu fui olhar para o que era verdadeiro para mim. E naquele momento o verdadeiro era faz o conteúdo. E é algo que hoje eu adoro. E a pensar que 2 anos atrás eu não fazia um vídeo. Eu julgava muito meu vídeo e deletava. E hoje o meu vídeo é o que me faz vender muito. Hoje eu faço uma live, sim, eu vendo... É uma coisa loucura. Eu só preciso fazer uma live para cada produto. É incrível. Mas agora, você... Eu sei um pouco da história, porque eu acompanho vocês, né? Bastante. Né? Pena que acabou aquelas trocas lá, que eu moro perto, agora não está mais perto, e vocês ainda vão para mais longe. Mas... Eu digo que eu sou um agraciado, porque onde eu moro, e você sabe onde eu moro, tinha 6 CFs na minha volta, em 1 quilômetro. Né? Pô, que maravilha! Como eu posso ter mais disso? Mas como pode ser mais fácil, né? Assim. Não foi sempre assim, né, Douglas? Não. Em algum momento, eu gosto do tema Ser Você, porque o DEM me inspirou com a vida dele, que eu também tive que nem ele. Eu comento que eu fiz sessão de grupo, terapia, minha terapeuta era uma psicodramatista, onde nós encenamos o meu velório. Uau! De tanto que eu falar que eu queria morrer. Uau! Né? E é recente isso, é coisa de um mês antes de nascer meu neto, que foi meu neto nasceu em dezembro de 18. Então, não foi assim, quando o pessoal fala, mas foi o teu neto que fez a vontade de viver. Não, não, foi o Axis. Mostrar o quê? Flávio, seja você, me desculpa, pau no cu de quem não gosta. Exato. Certo? Eu sou bem assim, né, Flávio? Porque eu sou barraqueiro, eu você sabe. Eu sou barraqueiro, eu coloco a minha opinião, eu não me encolho perto das pessoas, eu me expresso, né? E eu sou esse, eu não tô nem aí. Gosta de mim, gosta, não quer, paciência. Eu também, mas eu não tinha as ferramentas. E o Axis me trouxe as ferramentas para eu ser eu, verdadeiro. Hoje é muito leve para mim ser isso, né? Certo? Você sabe, eu comento, nós tivemos no almoço, você falou, Flávio, você é muito ingênuo. Eu falei, prefiro ser ingênuo, chamar de ingênuo do que cafajeste, mau caráter ou qualquer coisa. Não abro mão da minha ingenuidade, não, porque sou eu. Mas, Flávio, esse é o ponto, né? Não é abrir mão da sua ingenuidade, é manter a sua ingenuidade, mas estar presente com o que as pessoas são. Essa é a diferença, porque isso é você estar presente com essa realidade e criar a partir dela. E não permitir que ela, sabe, destrua você ou prejudique você, porque é o que eu percebo com as pessoas. Elas querem manter isso, mas muitas vezes elas permitem que os outros pisem ou criem algo que não é o que é verdadeiro para elas, né? Foi nesse sentido que eu disse para você, sua ingenuidade foi no momento de você olhar e não permitir que as pessoas catam isso e transformem isso num abuso. E sim estar presente e dizer, ó, aqui não, eu sou ingênuo, mas isso a partir de agora é um abuso, eu não vou aceitar. Foi nesse sentido. Não, perfeito. Não. Para mim aquilo foi um puta papo que eu comento. Que aí, não sei se você lembra, eu virei e falei assim, ô Douglas, lembra de manipulação? Essa energia da ingenuidade, eu sei. E sei a hora. Tá? Exato. Tudo tá aqui, ó. Tudo tá aqui. Mas vamos lá, não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar de vocês e
que eu ouço da tua história, você também passou nesse momento de ruptura de falar, peraí, para, agora sou eu e dane-se. Sim. Sabe, Flávio, eu percebo que minha vida teve alguns marcos, né? Foi quando eu era comissário de voo, eu estava infeliz, não aguentava mais fazer o que eu fazia. E eu falei, quer saber, foda-se, estou disposto a perder meu apartamento, estou disposto a perder meu carro, estou disposto a perder tudo, porque eu já perdi eu mesmo. E quer saber, Sim. eu vou sair, vou pegar a licença não remunerada, a dívida uma hora eu pago. Hoje eu paguei, eu tinha uma dívida de 500 mil reais. Hoje a minha empresa fatura isso num mês, sabe? Olha, se eu tivesse há 3 anos atrás ficado preso naquilo que não funcionava, eu não estaria num faturamento hoje do que eu tinha de dívida. Olha que louco isso. E isso é a permissão de você começar a criar a partir do que é verdadeiro para você, né? E aquilo era tão... desativado. Oh, peraí, tem um barulho do computador aqui. Então, sabe? E aí você começa a acessar dessa mágica que você é. E eu sempre fui eu sempre falo hipocondríaco, porque eu amo fazer curso. Você conhece o Chico? Eita. Somos um de Peraí, compras. gente. Sempre gostei muito de fazer a curso. dona Cortana, ela vive se metendo na nossa conversa, essa Cortana aí. E sabe, eu sempre fui pesquisar um monte de coisa, sempre quis saber de tudo. Eu fiz curso de leitura de aura, eu fiz curso de Reiki, cura magnificada, Diksha, os anjos da criação que eu trabalho, eu fiz curso de cirurgia espiritual, dupletéricos, fiz de leis divinas, fiz de tudo quanto é coisa, fiz o curso de mesa radiônica, cura quântica estelar, leitura de aura, do Axis eu fiz praticamente quase todos os cursos. Aí agora eu, sabe, me descobrindo como criar o negócio. Era isso que eu gosto, tenho a energia do negócio, eu gosto de negócio. Fui aprender um pouco mais de marketing digital, fui aprender um pouco mais de várias coisas. E o meu negócio, cada vez, ele só cresce, né? E hoje eu crio as minhas próprias ferramentas, sabe? É isso que eu percebo, né? Isso que você falou do Axis, eu sou muito grata ao Axis, porque eu entendi como o Axis funciona, sabe? O que eu percebo, tem muitas pessoas transformando o Axis em religião, porque o Axis contribuiu para que ela acessasse mais dela, e aí ela vai lá e cata o Axis e transforma ele assim. Só essa ferramenta funciona, você tem que excluir todas as outras suas. Olha, é essa aqui que é boa. E aí as pessoas, de vez de aproveitar o grandioso que o Axis é, porque o Axis, ele sempre fala, o Gary, Axis é meio, ele não é fim. E eu vejo um monte de pessoas transformando o Axis em fim. E aí o que acontece? Elas não têm curso, elas não têm atendimento, elas não têm nada. Então uma das coisas que eu percebi de todos esses cursos que eu passei e fiz, sabe o que é a mágica que eu posso revelar para vocês? Eu nunca fiz ninguém maior do que eu. Eu nunca fiz os professores que eu tive maior do que eu. Eu nunca fiz nenhum facilitador maior do que eu. Eu nunca fiz nenhum criador de ferramenta maior do que eu. Sabe o que eu sempre fiz? Aonde essa pessoa se conecta, é lá que eu quero receber energia. É de lá que eu quero receber. Então, por exemplo, de todos os lugares que eu passei, eu sempre ganhei muito dinheiro, tive muito sucesso, sempre expandiu muito. Mas por quê? Porque quando a gente olha para ser humano, que está num corpo humano, ele tem crenças, ele tem ponto, ele tem filtro. Todos têm. O que tem são pessoas mais presentes, mais dispostas a olhar para isso e mudar aquela realidade. Essa é a diferença de quem não olhou e de quem está olhando. Mas o tempo todo tem coisa dessa realidade. Tanto que a gente muda a cada 10 segundos. Então, o que você aprendeu, que você transformou valioso e real, se você ficar preso lá, você ficou preso no passado. E você não abriu para as infinitas possibilidades do futuro. E é isso que eu percebo que as pessoas se prendem no ser você. Outro dia uma menina escreveu na live, porque eu queria viver o meu passado de novo, porque eu fui muito feliz. Eu falei, meu amor, você está presa lá. Então é isso que eu percebo, sabe? E uma outra falou, o Axis mudou a minha vida. Eu falei, não, amor, foi você que mudou a sua vida. Se você não tivesse mudado, o Axis só deu as ferramentas para você mudar a sua vida. Assim como tem gente que muda a vida com o Theta Healing, tem gente que muda com a mesa radiônica, tem gente que muda... Cada um vai mudar com o que é verdadeiro para si. Por isso que a gente não pode enfiar todo mundo dentro do negócio e dizer, é só assim. Senão você vira um habitolado da consciência que acha que só aquilo é a maneira de criar. Né? E aí hoje o Rodrigo contou na live que a gente fez, que foi muito legal. Quando a gente foi para Dubai, sabe o que aconteceu? A gente foi visitar um porto. Esse porto que a gente foi visitar, ele, sabe quanto tempo, o Porto do Brasil de Santos, eu vou falar isso na live que tem às 9 horas da noite, mais sobre isso. O porto que tem em Santos, ele demora 7 dias para você tirar uma carga e levar e sair no caminhão para sair.
Você sabe quanto tempo demora o Porto de Dubai? 7 horas. 8 minutos. Só um pouquinho. Oi! Avisa o Pedro que tem que subir uma aula gravada de bônus do Fica Rico, porque o Rogério não pode vir. Tá. Que eu esqueci. Qualquer uma que é bônus gravado. Só um pouquinho, Tá gente. bom. Esse é o caos Já da criação. volto, É o caos da volto. criação. Peraí. Qualquer uma que seja gravada, pra ele antecipar. É que eu esqueci de Esse é mudar o um preço negócio. de fazer ao vivo. É, gente, desculpa. Você já me conhece e sabe que eu sou o caos mesmo. E aí, Somos. hora que, juro, Flávio, a hora que o cara falou assim, ó, nós falamos pro cliente 15 minutos até a loja dele, até o ponto dele. Mas nós fazemos de 7 a 8 minutos. Aí eu fiquei assim, ó. Aí ele foi mostrando a evolução das obras e não tinha uma foto da obra do Porto pronto. Aí uma menina falou assim, e quando vocês vão terminar a obra do Porto? Sabe o que ele falou? Eu sei porque Não eu já tem ouvi a fim. história. Mas Não tem fim essa obra. Aí, o que acontece? Às vezes você faz um curso só de qualquer ferramenta, você quer que ela seja a única coisa que funciona, só que nós estamos vivendo num planeta que está em constante, né? Imagina se a pessoa tivesse catado o reiki e está só com o reiki até hoje. Pode ser que esteja funcionando, mas ela perdeu de conhecer um monte de ferramentas novas que podem ser uma contribuição. E é isso que eu percebo que o que me faz criar muito e ser essa energia de criação. Porque eu estou disposto a criar o tempo todo no meu negócio, a criar o tempo todo que funciona. Eu não fico tentando consertar uma ferramenta porque ela funcionou uma vez e tem que ser ela eterna. Né? Quando eu fiz a leitura de aura, aquilo foi tão mágico para mim, era tão verdadeiro. E eu fiz 300 leituras em 3 meses, para você ter uma ideia. E aí, a hora que eu olhei para aquilo, depois eu conheci o Axis, eu falei assim, uau, isso aqui é mais incrível, eu quero beber disso aqui agora. E eu não excluí, porque eu faço a leitura. Quando eu faço uma facilitação, eu leio toda a energia do campo da pessoa. Por isso que eu vou... O povo fala assim, nossa, o Douglas parece que dá um nocaute na gente. Porque eu uso toda a ferramenta da leitura de aura de ler o campo da energia da pessoa, que eu aprendi. Aí eu vou lá e e o povo assim, ó. Então, esse é o ponto, né? Hoje a Axis expandiu tanto para mim que eu não vou renovar nenhuma licença, por exemplo, e eu vou fazer só as minhas criações a partir de agora, a partir de agosto. Minha última classe do Fundamento é agora em agosto. Eu não renovei entidades. Eu fiquei em segundo lugar do ranking brasileiro de entidades com o maior número de classes. E eu, para você ter ideia, podia falar assim, nossa, você pode usar isso para divulgar, você tem que ficar. Não, mas eu conversei com a entidade do meu negócio e ela falou, Douglas, eu escolho que você cuide das tuas energias agora. Você pode fazer isso? E eu falei, claro que eu posso. Vai ser incrível para mim. E ao mesmo tempo, a gente gosta muito. O Rodrigo vai ficar com todas as... Gente, eu acabei de sair de uma classe de entidades e criação. Tô fervilhando aqui. A galera tá empolvoroso. É maravilhoso. Porque a consciência, o que ela diz? A consciência diz é incluir tudo. E as pessoas começam a excluir tudo em nome do que elas chamam de consciência. Sim. E aí, o que eu vejo elas fazendo, Flávio? Elas ferram com a vida dela. Porque ela deixa de receber, ela deixa de criar, porque ela tem que fazer aquilo ser verdadeiro para provar. E quando você não precisa provar, você só é. Você só continua fazendo. Se você está tendo que provar algo para alguém sobre o que você faz, então você está funcionando a partir de uma mentira. Sim. E você se transforma num empurrador. Você não é energia do convite. E é isso que eu percebo que faz o nosso negócio crescer. A gente é muito a energia do convite o tempo todo. E isso faz com que o nosso negócio cresça muito, né? Sim. Olha que lindo, sim. Flávio. O pessoal, Flávio, eu estava dando agora, facilitando criações, né? Entidades e criação. E tem gente que estava lá, que já correu aqui para a live, porque escolheu criar mais. Olha que incrível. E nisso que você está falando, Douglas, eu nas minhas classes, eu comento, não troque a Universal do Reino do Deus pelo Universal do Reino do Axis, né? Exato. Ai, que ótimo, adorei. Não é? Tem um povo que olha... Que ótimo. Porque eu já tive uma aluna que ela chegou e falou assim, ai, Flávia, ela é coordenadora pedagógica. E ela falou, aí eu entrei assim na sala dos professores, falaram assim, e lá vem a POD-POC. Aí eu falei para ela, opa, para aí. Porque eu dou muita classe VIP, né? Eu falei, para aí. Que minhas classes duram 2 dias porque tem processo, facilitação. Ela, né? Aí eu falei, para aí, vamos rever essa cena? Abre a porta, você está lá, abrindo a sala dos professores, aquela mesa, quantos tem? 12. Em uníssono, viram para você e falaram, ih, lá vem a POD-POC. É leve ou pesado? Aí falando assim, pesou.
E aí ela falou, e outra, Flávio, eu estava na minha mesa, entrou uma professora batendo os tamancos lá, apontou o dedo para mim e falou assim, e não me venha com interessante ponto de vista. Uau. Aí eu falei, por que alguém falaria pode-poque para você? Por que alguém falaria não me venha com interessante ponto de vista? O quanto você não largou o universal do reino de Deus pelo universal do reino do ar? Virar, porque senão tem que ficar muito... O quanto você hoje numa axis chata? Ai, Né? não, de verdade, Sim, e existe. o povo eles mascaram julgamento em facilitação. Exatamente. Ah, eu estou te facilitando, e na verdade ele está te julgando. Porque ele quer Exatamente. mostrar que ele sabe mais, ele quer mostrar que você é uma merda e que você tem um problema. Ela não empodera a pessoa a reconhecer que existe algo que está ali que ela não percebia. Para mim, uma frase máxima que eu ouvi do Gary é que o meu ponto de vista não desempodere ninguém. Se não é para empoderar... Eu ainda terça-feira, eu estava assim, fiz agora eu voltei com troca. Na hora que uma pessoa pediu minha opinião, fui falar e eu me brequei. Ela falou, e aí, Flávio? Eu falei, não. O que eu ia falar não ia te empoderar. Eu não vou nem dizer se ia desempoderar, mas eu falei, o que eu ia falar não te empodera, fica com o que você sabe. Incrível, né? Flávio. Incrível. Certo? Então, essa é uma das formas coisa. de empoderamento, né? Que é aquele momento onde você percebe que toda a tua existência é contribuição para que o outro Deus também desperte. E não para que você se sinta Deus quando o outro não se sente Deus. Né? Quando o outro se sente culpado de alguma coisa. Que a gente até fala, né? Quando nós estamos na classe de fundamento, quando a gente vai falar de relacionamento, o que acaba rolando muitas vezes é assim, parece que numa história de relacionamento, enquanto eu não provo para o outro que ele está errado e que eu estou certo, parece que a coisa não anda. E aí é que tá, você acaba criando... Você acaba se sentindo melhor. Ah, finalmente essa pessoa agora me ouviu, né? Finalmente. E sabe o que acaba criando, pessoal? E a gente nem percebe isso, que é tão óbvio que a gente não percebe isso, que o outro parece sempre tem que procurar o errado dele para ver que a tua energia muda ou que fica boa, sabe? Que melhora. E aí você está criando um relacionamento com uma pessoa que o tempo todo vai fazer coisas horríveis na vida e você vai ter mais o que falar. Pô, porque você não cria dinheiro? Porque você só tira dinheiro? E você vai ficar só ouvindo esse tipo de coisa porque o tempo todo alguém tem que vencer no relacionamento, ao invés de criar a história, sim, que a gente chama de criacionamento. Então isso sim, acontece não só no relacionamento, isso também acaba acontecendo com os teus clientes. Quando o teu cliente te chega e te fala assim, porque você é incrível, porque você é maravilhoso, você põe a mão e as coisas já se resolvem, etc. Atenção, pessoal, atenção. Fica com a parte que é sua, sim, e esteja presente para reconhecer. Recebe, agradece e também esteja presente o quanto você está empoderando aquela pessoa para que ela também venha a reconhecer o Deus que ela é. Ou ela vai ficar dependente de você. E a gente sabe de um monte de gente que fica criando pacotes eternos e fica criando, ah, não, mas agora a gente precisa trabalhar isso em você. Agora a gente precisa trabalhar aquilo em você. E se a sua sessão pudesse ser a sessão da vida da pessoa? Quanto valeria isso? Você prefere receber a prestação ou você recebe ser o foda criador que você é e a pessoa sai da sua sessão se percebendo tão empoderada e tão grandiosa e que ela vai falar assim, meu, independentemente do preço que o Flávio cobrar, vai lá, porque o cara é foda. Ele é muito bom no que ele faz. O que você escolhe? Você está contando isso, recentemente uma pessoa me procurou e falou assim, Flávio, eu queria fazer um pacote com você. Eu falei, legal. Por que você quer fazer um pacote? Não, porque falaram que precisa de 10 sessões para a gente fazer, para a gente não sei o quê. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma. E aí, se você achar que precisa da segunda, a gente faz uma segunda. E se a gente fazer uma terceira, se quiser... Ela fez uma e saiu tão agraciada. Sim.
Então, e eu não tô naquela, perdi um cliente. Não, eu perdi um puta divulgador. Exato, sabe? Flávio, eu nunca Concorda? gostei de pacote. Eu nunca Sim. gostei de pacote. Você Porque eu tenho uma compra preguiça pacote de atender a alguém? mesma pessoa para ficar no drama dela tantas vezes. Ela tem que resolver ir embora. É melhor ela contar, que nem você falou, é melhor ela sair e contar para 10, 50 do que eu ter que ficar na manutenção. E isso é uma das Exatamente. coisas que a gente tem muitos alunos. Sim. E os alunos fazem uma classe com a gente, faz uma classe com outros facilitadores, depois eles voltam, depois eles vão. E sabe, isso que eu percebo às vezes, as pessoas têm posse. Você é meu aluno, você não pode fazer negócio com não sei o quê. E quando vem, trata o outro mal. E cara, isso é consciência. Ah, eu vou excluir. Tem alunos que a pessoa vira facilitador, exclui ela do grupo. Nossa. Sabe? Gente, tem de Eu tudo. já vivi isso. A gente já foi Eu excluído vi- de grupo. eu porque vi- eu já fui facilitador certificado e meu facilitador não virou e ele me excluiu do grupo. Porque Eu já fui bloqueado por CF, tá? Mas acontece. E assim, né? Por isso que eu digo, sabe? Às vezes é uma hipocrisia tão grande o que as pessoas chamam de consciência e de verdade. E por isso que eu sou esse que eu vou lá, eu dou barraco no grupo, eu boto o meu ponto mesmo, eu vou lá, eu chacoalho. Porque, meu, peraí, se nós estamos falando de empoderamento, porra, você vem me dizer que aquela verdade é absoluta, universal, se eu fui me ensinar a fazer pergunta, me ensinar a perceber leve e pesado, me ensinaram não sei o que, agora você tá querendo enfiar na minha goela. Agora eu não posso usar o que eu aprendi. Que né? isso é uma verdade, aí vem falar porque tem mais tempo que você. Na minha apostila não tá escrito isso, não. Na minha apostila tá escrito que não importa o tempo que você tenha, nunca faça ninguém maior do que você. E eu usei isso lá no grupo, você viu. Então, sabe, não foi no grupo do Flávio, lá deu bafão lá. Porque assim, gente, eu tô disposto a usar, porque senão você virou religião de novo. Sim. Você virou aquela coisa, tem o líder que diz e alguém que obedece. Axis é empoderamento. Quando as pessoas realmente entenderem isso, elas vão seguir o saber delas sempre. E isso é fluir com o que é verdadeiro, sabe? Então, uma das coisas que eu percebi, Flávio, antes eu não me posicionava tanto porque eu tinha medo de perder. E aí eu vi que eu comecei a perder tudo que eu tava com medo. A hora que eu falei, quer saber? Foda-se, pode perder o que quiser. O que aconteceu? Eu fiquei mais empoderado, eu comecei a receber mais informação e agora eu não deixo mais ninguém me parar. Porque a gente interrompe os abusos, né? Outro dia eu estava num grupo e as pessoas começaram a detonar alunos que são facilitadores, que estavam fazendo coisas erradas e começaram a falar, tem que denunciar, tem que não sei o quê. Eu falei, meu, para de ser hipócrita, vocês estão aqui nesse grupo, ó, vocês fazem isso errado. Que Axis recomenda Que que Axis não recomenda faça. que não faça. Agora, porque vocês se acham superiores, eles estão errados e vocês é ser você e mudar o mundo. Que hipocrisia é essa que vocês chamam de consciência? Ser você e mudar o mundo, você pode, e os outros não podem, eu tenho que parar o outro. Peraí, que mentira é essa que vocês estão chamando de consciência aqui? Aí o grupo, as pessoas ficaram assim, ó, muda. Né? Porque, meu, eu não cansei de ver esse show da onde as pessoas acham que elas têm cargos ou onde elas acham que elas são superiores pelo número de coisas que elas fizeram. Eu conheço pessoas que nunca fizeram curso e que são muito mais expandidas na consciência do que gente que fez uns 50 cursos, sabe? Então, não existe isso. O teu ser, a tua sabedoria, ela é, sabe? Ela é algo que não é mensurável numa linha do tempo ou em contado de número de cursos que você fez. Seu saber sabe. As pessoas precisam derrubar esses lugares, né? Que é o que a cara escreveu, dogmas, exato, e vai lá transformar tudo em dogma. Meu, chega! Vamos crescer, vamos ser grandiosos, sabe? Vamos empoderar as pessoas. E se imagina, se alguém vai trazer algo que vai mudar o planeta, você vai dizer para ela que não, porque o que você tem é melhor? E aí ela deixou de trazer uma super contribuição que mudaria o planeta. E se ela for a próxima fundadora ou criadora de algo que vai revolucionar o planeta por 20, 30 anos? Vocês vão excluir? Esse é o ponto, né, Flávio? As pessoas estão querendo ser elas, mas o outro não pode ser ele, porque se ele for ele, ele vai ser muito maior do que eu. Então eu não vou me sentir mal, então eu já paro ele agora ou eu falo mal dele, sabe? Então é muito isso. E aí o empoderamento vai pro saco. E você está falando isso, eu estou com muito fresquinho, porque ontem eu dei a minha primeira palestra online. Eu tenho toda quarta dado as classes introdutórias, mas ontem eu dei a palestra Introdução a Barras, gratuita, tal, né? E uma pessoa que me procurou, que ela é fora de São Paulo, começou assim, tem algum facilitador que você conhece aqui na minha região? Eu falei, ó, eu vou pesquisar, mas eu também estou dando classe online. Eu só dei uma e adorei, amei. Por mim, esse negócio de só vocês podem dar, só CF pode eu dar online, peraí.
Não, né? Sabe, enfim. aquelas coisas. Tá Eu bom. prefiro não entrar nessa polêmica, senão eu dou você para Não, demais. então vamos parar por aqui. E aí, nessa minha live, não, e aí nessa palestra, duas coisas que eu falei. Uma, nisso que você comentou, eu falei, pessoal, não é porque eu sou facilitador de barras que eu deixei de ser engenheiro, marido, avô, marqueteiro. Eu fiz pós de marketing, GV, MBA e tal, ou apômetra. Apômetra, é o que eu falo. Lá no manual diz, não mistura, ou avisa se misturar. Você consegue, durante uma sessão, de repente, você está correndo barra, você viu uma questão na aura, você vai trabalhar aquilo. Você pode nem falar, mas você não vai deixar. Flávio, pode, tem uma coisa que é assim, ó, que eu acho o Axis incrível, porque eles entregam todas as ferramentas pra gente. Se as pessoas estiverem presentes. Apenas por mim, apenas por diversão, nunca conte a ninguém. É isso aí. É isso aí. E outra coisa, aí, ó, essa história foi interessante. A moça que estava querendo fazer classe de barras comigo, já estava tudo certo, ela, irmã, perguntando como pagava, ela mandou uma mensagem hoje, Flávio, quando você contou a história do Axis, que ele foi canalizado, eu não quero mexer com espírito. Então, eu escolho não fazer mais a classe. Eu falei, parabéns pela tua escolha. Parabéns. Porque eu pensei, já pensou se essa mulher faz a classe comigo? Que bosta de classe vai ser? Concorda? Sim, Na hora que você vai falar, porque eu vou falar da canalização, eu vou falar de Rasputin na minha classe, porque e vai vir pessoas que estão nessa minha energia. Então, quando ela falou, não vou fazer, eu agradeci ela. Não escrevi isso. O que eu escrevi é parabéns pela tua escolha. Vai, segue o teu saber. Se o teu saber é não fazer uma classe de barras, não faça. Faz qualquer outra coisa. E essa coisa de roubar aluno, pessoal, aluno chega na gente pela nossa energia, pelo que nós somos. E não é pelo que nós falamos. Não é pelo que nós falamos, não é pelo que nós pensamos, é pelo que nós somos, o que nós vibramos. Ô, Flávio, Eles sabe o que o acham a Harris gente. fala? Sabe o que o Harris fala? Eu tô adorando essa sua fala, porque o Harris fala assim, gente, se um aluno que era para vir para sua classe foi para outra classe, já fica grato, porque daí a merda já foi para outro facilitador. Eu adorei isso, foi Mas libertador é o que eu estou falando. É o que eu estou foi tão falando. Se você não quer fazer a classe, parabéns pela escolha. Não, gente, cada um vai Né? escolher o que está disposto a receber. A gente sempre fala isso também. As pessoas vão escolher o professor, o facilitador, seja lá o que for, o quanto ele está disposto a receber, o quanto ele está aberto para receber. E não tem aquele que vai dar mais, aquele que vai dar menos. Não tem. É aquilo que eu me conecto, sabe? Não tem. Gente, sério, não vou vir para a tua classe. Tá ótimo. Vou vir para a tua classe. Tá ótimo também, gente. Siga o que é verdadeiro para você. Eu tive uma experiência, em janeiro eu me tornei, depois do 3 dias de corpos que eu fiz com vocês lá, né, e o Harris, eu me tornei facilitador de facelift. Então, eu cheguei, convidei todos os meus alunos para a minha primeira classe. Teve uma que me respondeu assim, você acha que eu vou fazer alguma classe com você de novo? Você acredita que o Gary aprovaria a classe que você me deu? Eu li aquilo, tal, e peguei e gravei para ela. E vi que ela nunca ouviu o que eu gravei. Porque a gente sabe, né? Eu falei para ela, querida, a classe que eu te dei foi a pior classe que eu dei até hoje. Mas foi a melhor que eu tive. Porque aquela classe com você me mostrou como não devo mais fazer uma classe. Não, porque ela começou assim, na hora que eu me apresentei, né? E ela é a segunda classe dela. Ela tinha feito uma classe com a minha primeira facilitadora. Ela chegou e falou assim, eu falei, ó, Flávio, eu sou Flávio, tal, papapá. Ela falou, você acredita nisso que você está falando? E eu quis, na época ainda, novo, eu quis me explicar. Hoje, eu já falaria para ela, ó, antes da gente começar, se você não acredita no que eu estou falando, você acha que eu estou aqui para tomar o teu dinheiro, porque eu não acredito no que eu estou falando,
Você tem total liberdade. O DEM fez no ISB, né? Ele chegou com uma pessoa lá e falou: você tem todo o direito de pegar o dinheiro de volta. Hoje eu falaria isso, mas naquela época eu falo isso direto, viu? Eu estava preocupado com toda a classe minha eu falo isso. Já teve uma pessoa que catou dinheiro e foi embora. E eu fiquei super feliz porque ela queria que eu desse o curso do jeito que ela queria. Eu falei, desculpa, o curso é meu, não é seu. Quando você for dar o seu curso, você dá do seu jeito. Do meu curso é o meu curso. Douglas, essa pessoa me desafiou a classe inteira, dizendo que ela era psicóloga. Então, no final, aquela manifestação dela foi ótima. E eu não tenho o menor problema em falar isso. Que eu já passei por isso. Né? Que nós já tivemos. Primeiro, peraí, não quero que todo mundo goste de mim. Eu já fui muito isso. Já passei quase 60 anos buscando que as pessoas gostem de mim. E hoje, quer gostar? É bem-vindo. Não quer? Próximo. Sim. Isso é você fluir e não ficar tentando consertar, né, Flávio? Esse é o ponto. Isso é quando as pessoas vêm... Exato, quando as pessoas vêm para um curso, quando as pessoas te mostram outras opções de curso, quando as pessoas te mostram outras opções do que você tem de disponível para escolher. Esse é o ponto. E quando você vai para esse lugar, você dá a oportunidade dela saber se ela quer escolher ou não. E aí ela vai decidir o que ela quer escolher. E não você vai dizer o que tem que ser. E esse é o ponto. Essa é a facilidade, né, de ser você. Gente, mas é incrível, né? Já que o nosso tema, né, é expandir dentro do aspecto da consciência, e tudo tem consciência, né? Tudo é consciência, e a gente está aqui exatamente nessa experiência de expandir cada vez mais consciência. Então, se você escolheu estar aqui na live hoje, né, com o Flávio, com o Douglas e comigo, Rodrigo, quais são as consciências que estão chegando para você aí? Se tudo é consciência, o momento em que você escolheu era um movimento de consciência. Qual é ou quais são as consciências que estão chegando para você aí? O quanto você veio para essa live acreditando que ia haver uma coisa e que está impedindo que você expanda para receber a verdadeira consciência que tem para você aqui. Você está disposto a abrir esse espaço e colocar todas as suas referências, as suas projeções, as suas expectativas de como tem que ser a live, do que você espera ouvir dos meninos da consciência, o que você espera ouvir do Flávio, e simplesmente agradecer tudo isso. E só faz uma pergunta agora, assim, qual é a consciência que tem para mim aqui? Qual é a consciência que tem para mim aqui? Gente, isso é tão poderoso e libertador que quando a gente ouve as histórias que o Flávio está trazendo, que quando a gente tem as nossas histórias, não fica preso à história. Fica sempre perguntando, caraca, se eu estou ouvindo isso tudo aqui, tem algo para mim. Qual é a consciência que tem para mim aqui? Uau! A energia. Capta. Olha aí. Percebe, receba. Eu digo que o Axis faz a gente virar italiano, né? A gente fica tudo com a mão assim. Eu vi o Maurício Rondelli, a primeira vez que eu vi o Maurício Rondelli, eu falei, gostei, porque eu faço isso e ficava assim, gostei. E eu vejo vocês também, né? Vocês estão lá, a mão da gente tá assim, ó. Tem uns que ficam com a mão embaixo da mesa, né? Mas fica. Movimentar a energia, né? Esse é o ponto. E eu comento... eu falo para as pessoas, né? E vocês sabem que eu falo. Não tem como me desligar, Rodrigo. Não adianta. Você já perguntou para a Beca e ela já falou. Não tem como. Tá? Mas... Cadê o botão do off do Flávio? Eu perguntei outro dia, gente, numa troca, né? Onde que é o botãozinho do off do Flávio? Porque o homem não parava de tagarelar no meio da troca. Eu falei, ai, meu pai! O abençoado! Mas vou fazer o quê? O moleque começou a pedir facilitação, pô. Tudo bem que nós estávamos em 40 pessoas e a minha voz aqui, né? Está reverberando em todo o Serra da Cantareira. Mas... É verdade, é verdade. Ai, não... mas é incrível, né? Que contribuição o Flávio tem sido na vida das pessoas, né? E a gente sabe muito bem o quanto as lives, o quanto o trabalho que o Flávio tem feito tem conectado pessoas. Então, assim, existem pessoas que realmente... na verdade, quando alguém escolhe
estar num curso, ela escolheu a criação dela. Se ela chega naquele curso e ela quer destruir o curso, matar o curso, não é o facilitador que ela está matando. Ela está matando o poder de escolha dela. Ela só está dizendo assim, caraca, eu escolhi errado, né? Eu tinha que estar no curso desses meninos para eles estarem falando um negócio desse. Então ela começa a acessar um looping de cada vez mais se desempoderar das escolhas. Porque cada vez que eu escolho errado. E aí começa a perceber que cada vez que alguém estiver falando sobre você, não é sobre você. É sobre ela mesma. Cada vez que alguém te julga de alguma coisa, é porque ela já está fazendo isso com ela mesma. Então, verdade, Fábio, você acredita no que você está falando? Na verdade, ela só está dizendo para ela, eu não estou acreditando nas coisas que eu estou escolhendo. E isso acaba ficando tão divertido, gente, porque tudo que chega para você... Você manipula energeticamente e se diverte com isso. Porque cada vez que as pessoas te entregam algo, é uma energia que chega para você. E você pode usar essa energia para criar mais para você. Eu só adoro essa energia que o povo me manda. Porque são tantas energias interessantes. E eu sobrecrio todas elas e crio mais dinheiro, mais cliente. Eu acho que elas ficam loucas. Por isso que em Access, sabe o que a gente fala? O Flavinho também fala isso aí. Se você estiver disposto a receber julgamento, são $5.000 a mais na tua conta por ano. Por isso que eu tô ficando rico, gente. Por isso que eu tô ficando rico. É tanto julgamento, eu tô recebendo tudo. Não, e falando, voltando à questão da criação, eu tô naquela de ir fazendo um monte de trabalho para escolher dinheiro. O que você gostaria de trabalhar aqui para a gente facilitar? Dinheiro. Dinheiro, né? Aí me vira e recebo uma proposta para voltar para o mundo corporativo fazer gestão comercial de uma empresa. Uau. Quantas limitações... E às vezes, se você diz não, esse é o momento onde você definiu que o dinheiro só tinha que vir de um lugar. Já que você pediu o dinheiro, ele vai vir. O Gary fala, sabe o que o Gary fala, Flávio? Eu já fiz muitas classes com o Gary. E ele fala, nunca exclua na sua vida, sempre acrescente. Sempre acrescente. Sempre acrescente. E as pessoas estão tirando só uma coisa. Eu vejo muitos... Olha, de verdade, eu vejo a legião dos habitolados da consciência, alguns. Que são aqueles, olha, que eu falo assim, Jesus, e ela acha que ela tá falando que ela é a bonitona da consciência, ela é a bundona da consciência, né? E é isso, ó, você acabou de dizer, você pediu dinheiro, veio. Não, e aí a Ira, que vocês conhecem, né? Tá fazendo aí o da riqueza com vocês, né? Sim. E não deixa eu dar nenhuma olhadinha, ela não divide. Você vai comprar o 2.0, abre segunda. Põe a mão nesse post aí. Segunda-feira abre o Fica Rico 2.0. Ó, nós somos um casal que quando a gente compra alguma coisa, compra 2 vezes, viu? Olha, arrasou. Nós fizemos lá aqueles 40 dias e tal. Uau. Comprou eu. Mas a Ira virou essa semana e falou, Flávio, como é que é esse negócio aí? A Axis, e agora você aceita? E a pergunta para mim que eu faço nas minhas classes com meus alunos é o seguinte: o ser infinito se resume só ao Axis? Ai, Flávio, começa a fazer mais live disso para os abençoados da consciência. O ser infinito se resume só a... Não! Flávio, faz uma série disso. Super apoio você fazer uma série disso. Para os abençoados da consciência abrir a mente. Eu estou fazendo... A minha série agora começou no domingo passado, 8 horas da noite, no domingo. O Gênio da Lâmpada. Peça e receberás. Olha. E sabe como eu comecei a live? Falando, não sei se você conhece da Esther Hicks, do Abraão. Não. Já ouviu a história? Tá? É uma canalizadora americana que trouxe... Ela canaliza, eles se apresentam como... a voz do vórtex, a manifestação da onde todos nós não físicos viemos. Né? Nós somos seres não físicos em corpo físico, ele coloca. Então, eles são a manifestação dessa origem. Né? Inclusive, no meu canal do YouTube, tem uma tradução que ela dá e ela canaliza, né? Incorpora o Abraão e o cara entrevista e o repórter pergunta, vocês já encarnaram? Vocês já tiveram num corpo? Aí ele até fala assim, né?
Ele fala ele, mas são eles. Eles falam assim, vocês não conseguem entender, porque vocês têm a necessidade física de vocês. Vocês têm a necessidade de rótulo de vocês. Eu só consigo provar que é real se eu consigo provar ou ver fisicamente. Esse é o ponto das pessoas. E aí é onde elas entram na limitação do que elas chamam de consciência. Porque elas não estão dispostas a perceber a energia. E quando você percebe a energia falta palavras para ser definido. Exatamente. Não tem todas as palavras para definir a energia. Né? Quando eu trago muito esse exemplo, Flávio, né? Quando a primeira vez que eu tomei ayahuasca, eu falava, hoje fui com o Jarbas, e aí isso foi o que? Há uns 5 anos atrás. E aí o povo era o povo da gratidão. Eu falava, amigo, os loucos da gratidão, amigo. Eu falava com o Jarbas, vamos lá ver os loucos da gratidão. E aí, sabe o que aconteceu? Aquele momento, a gratidão era algo que não ressoava dentro de mim, não tinha uma energia. E depois eu fui começar a me conectar com a energia do que é gratidão. E aí, então, hoje eu percebo que eu acessei uma energia tão maior da gratidão que eu ainda não tenho uma palavra para dizer ela. Então, sabe, e isso é algo quando eles trazem uma informação, que por isso que eu falo, né? Todo canalizador, todo criador de algo, ele traz aquilo a partir do filtro dele. Né? Se você for olhar a história do Chico Xavier, o que as entidades mandavam o Chico Xavier fazer? Ler muito livro para ele ter muito vocabulário. Porque eles queriam que ele canalizasse muitos livros. E esse é o ponto. Então, se você só fica dentro de uma coisa só, o que acontece? O teu filtro é só a partir de um lugar. E aí eles estão tentando te mandar uma informação nova, você não consegue receber. Mas não faz sentido para a sua cognição, então você descarta. Por isso que eu percebi que eu sempre fui esse hipocondríaco e fiz mais de 50 cursos já, de todos os lugares, de todos os negócios. E o que acontece? Hoje eu tenho um filtro muito aberto e eu consigo catar um monte de informação do universo e trazer ela numa codificação única, própria, minha, a partir de todas as experiências que eu já tive. Né? E aí eu crio o que não era criado. E aí eu dou oportunidade das pessoas abrirem o filtro e conectar com algo mais grandioso e novo na vida delas. E isso não te faz diferente. Não, na verdade não faz diferente, mas não melhor ou pior, vamos dizer assim. Não, diferente todos nós somos, obrigado. Não faz a gente, assim, todo mundo é único, mas todo mundo pode. Sim. Basta se permitir. Aí entra a permissão, que é outra coisa, para mim, eu digo, matadora do Axis. A permissão para receber todas essas manifestações. Que no começo, eu estava aqui conversando com a Sarraja, né? Ela falou, Flávio, tem uns negócios que tá me vindo e tal. Falei, mulher, pega um papel, pega uma caneta, sai. E eu falei, no livro da Esther, né? Eu citei a Esther, porque é uma live onde eu vou falar de tudo, eu não vou falar de Axis só. Porque eu não sou só Axis, um ser infinito não é só uma coisa. É aquela coisa quando perguntaram para o Gary, como é que você... Homem fala tanto do universo feminino. Ele falou, porque eu não sou homem, eu sou um ser infinito. E tomo um corpo de homem. Mas eu sou um ser infinito. Então, eu acesso o saber feminino, o saber masculino, o saber... Eu acesso o saber. E todos nós podemos. Aí eu estava comentando com a Sarraja. Eu falei, a Esther, ela estava assim, de repente ela começou a fazer assim com a cabeça. E o marido dela, o que foi? Não sei, a sensação que eu tenho é que eu estou escrevendo com o nariz. Ele falou, então pega um lápis, pega uma caneta. E ela saiu, que nem uma maluca lá, psicografando. Então, pessoal, o acesso a essas informações, elas estão aí para nós. Lógico que tem uns que têm mais facilidade. É a mesma coisa, tem gente que gosta do direito, outro da engenharia, outro da medicina. Tem isso, não vamos negar que tem. Mas... se o cara tem jeito para medicina, ele vai ser um puta médico, outro um puta engenheiro, um puta advogado, como um puta canalizador. Mas, de alguma forma, a canalização... Eu comento o seguinte. Eu, com 9 anos, eu fui aprender violão. Aí eu larguei para fazer o exame de admissão para entrar na escola do Estado, porque burro estudava na escola particular, na minha época. Tá? Certo? Então... Então eu larguei do violão. Mas se eu tivesse continuado com o violão, talvez hoje eu era um profissional do violão. Mas eu nunca ia ser um João Gilberto.
né? Porque o cara já veio com aquela coisa, mas eu ia ser um puta violinista. Então, pessoal, todo mundo pode. Habilidade todo mundo tem. Alguns têm mais em alguma coisa, como você, né? Você tem esse canal, digamos, mais aberto, mas, pessoal, se eu não tenho uma parabólica para pegar o que vem de Marte, mas a minha pega o que vem da Europa. Todos nós temos. Essa capacidade todos nós temos. E basta Flávio. que a gente conheça, aceita e assume, né? Isso daí. Olha! Saúde! Você não Saúde. sabe, eu estou na casa dela, eu vim aqui para trocar processo corporal. Ele veio aqui hoje. Mas ainda não trocamos, só barras. Cadê? Que Peraí, delícia. vamos aceitar. Oi, meninos, tudo bem? Toda Que dona! Que legal! Como vocês estão? Tudo bom! Ô, Flávio, Ela está se e preparando, dentro- que amanhã ela tem uma classe de barras online, já tem uma galera toda inscrita, pessoal que ainda não se inscreveu, Como pode Sarraja melhorar? Renata. É Link isso tá na minha mesmo. Receber de Gente, tudo. Tô aqui ouvindo a conversa de vocês e eu vou falar uma coisa, nunca criei tanto na minha vida como nesses últimos 3, 4 meses, gente. Sim, amor. Somos dois. Nós também. É isso. É Eles nunca isso. ganharam tanto dinheiro, né? Sim. E outra coisa, falar Estou em ganhar amando. dinheiro, quando eu dou a classe introdutória, né? Crie mais tempo, mais dinheiro, mais alegria, que é que eu amo, eu já dei 3 vezes do Alegria dos Negócios lá, né? Eles começam a colocar o impossível. Para você que já teve uma dívida de 500 mil, não Já chegou faturou um isso? momento que você chegou e falou, eu vou ganhar isso num mês para pagar essa dívida? Nunca E alguém pensei. falou, isso é impossível. É impossível ganhar 500 Eu mil mesmo no era mês. quem falava isso pra mim. Era eu mesmo que falava que era impossível, não era nem os outros. Exatamente. Era eu mesmo. E hoje a gente fatura isso, tem mês que passa disso. Sim. Não, né? vocês, Então- vocês são meu benchmark, eu conto para todo mundo. Nas minhas classes, quando eu falo impossível, eu falo, o que vocês acham impossível? Ganhar 500 mil por mês? Eu conto a história de você, Dô. Gratidão. Também, ele achou. Porque ele tinha 500 mil de dívida, achou que ia levar 30 anos para Sim. pagar. Né? Hoje, Não, achei que eu nunca já fosse conseguir pagou. pagar, pra falar a verdade. Eu nem já achava pagou, que era coisa que... tudo, e virou a renda mensal. A receita mensal. Sim. É impossível? Meninos, e o quanto, né, Flá, que as pessoas estão deixando de criar por conta do julgamento, do receio de receber julgamento, deixando de extrapolar limites Não, e julga. colocar tudo nesse mundo por receio de julgamento da seita da consciência. Medo de perder, Rê. Melhorar isso, gente. Eles têm medo de perder. Porque, na verdade, as pessoas que estão se intitulando, às vezes, conscientes, são as primeiras que tacam a pedra. E aí elas só Yes. falam que elas são conscientes. Aí eu começo a rir. E aí, uma vez, uma pessoa falou assim, ai, Douglas, falaram isso de você. Eu falei, ó, vou te falar algo. Eu ensino um curso que chama Engajando com os Elementais. Já dei várias vezes esse workshop. Você sabe o que é elemento? Sim. Eu vou te ensinar. Elementais são estruturas moleculares da consciência que estão conectados com você. E quando eles estão conectados com você, é porque você está comprometido com o que é verdadeiro para você. Você está comprometendo com o universo. Então eles ficam do seu lado e te apoiam. E tudo fica rápido. Você ganha muito dinheiro, você cria muito. Porque o que você está fazendo é contribuição para o planeta. Você vê isso acontecendo na minha vida? Eu falei para a pessoa. Aí ela falou, sim. Eu falei, e da pessoa que falou isso de mim? Ela, não. Ela tá lá sem criar nada. Eu falei, então, amor, não preciso nem responder. Olha assim, olha a partir desse viés. Elementais, eles só apoiam quem está apoiando a consciência no planeta. E consciência não tem título, rótulo, não tem ferramenta. Não tem religião, não tem religião, dogma, nada. não tem... Consciência é consciência. E se você está expandindo, a consciência te apoia e ela te entrega presente, você ganha muito, você cresce. Olha o que nós criamos em 3 anos, gente. 3 anos. Uhum. Sabe? Então eu falo assim, se essa pessoa tá falando de mim, ela deve criar mais que eu, né? Aí a pessoa, não. Eu falei, então, tá explicado, amor. Como ela não cria porra nenhuma, ela tem que falar da minha criação. Aí pelo menos ela fala de algo, porque ela não tem do que falar dela. E aí a pessoa consciência, falou, Douglas, é ausência total de julgamento. exato, Então, pessoal, eu recebo tudo. E julguem a Sarraja por eu estar na casa dela, só nós 2 aqui numa sexta-feira à noite, tá?
Julguem a gente, mandem o julgamento. Nossa Ó, Senhora! saúde. Nossa Gente Senhora! da consciência toma vinho, Jesus! Então, julguem a gente, por favor. Criem, deixa a mente. O que esses caras vão fazer? O que vai acontecer? Cara, 10 segundos. Gratidão, gratidão. Gente, Beijo, muito obrigado. Gratidão Tchau. mesmo. Amo!